Salve, salve pessoal! Tudo bem? Vamos falar sobre a economia da América Latina. Para que a gente possa entender todo esse processo, vamos lembrar de toda a característica de colonização que a América Latina acabou sofrendo ao longo da história. Vamos levar em consideração que todo um processo de tardiamento industrial acabou de fato acontecendo devido à exploração durante muito tempo de países desenvolvidos sob a região da América Latina. Se a gente levar em consideração essa situação, vamos perceber que todo o desenvolvimento agropecuário da América Latina tem muito a ver com essa relação. Como podemos perceber, a chamada agricultura comercial. Afinal, o que é uma agricultura comercial? É aquele tipo de grande propriedade do qual há uma concentração de terra de um grande proprietário rural e esse grande proprietário rural então acaba utilizando a chamada plantation, que traduzindo aí para um português mais ou menos, nós teríamos a plantação, ou seja, nós temos um sistema de produção diferenciado. O plantation, quando a gente fala na questão agrária, nós estamos falando de uma monocultura exportadora. Então, toda essa situação vem justamente de uma característica colonial. Toda a região do Nordeste brasileiro vai ter aqui o ciclo da cana-de-açúcar durante muito tempo fortalecido, mas até hoje a principal economia agroexportadora aqui é a cana-de-açúcar. Claro, junto com o cacau, junto com o fumo. Agora, na região do Sudeste brasileiro, acaba também tendo essa característica aí da cana-de-açúcar, porém, agora voltado também para o sucroalcooleiro, a produção não só de açúcar, mas também de álcool, etanol, que também é um commodity que acaba sendo muito importante para o mercado externo. E quando eu falo commodity, entenda que é uma mercadoria que acaba sendo comum em todo o planeta, que todo o planeta acaba utilizando e que também acaba tendo aí uma cotação em bolsas de valores. Assim, o álcool, junto com o açúcar e a própria cana, acaba tendo essa variação cambial, variação aí da lei da oferta e da procura ao longo de todo o tempo. Se a gente levar em consideração vindo aqui mais para a Argentina e para o Uruguai, vamos perceber também uma agricultura comercial, mas agora a agricultura comercial do trigo subtropical. Fechou? Se a gente chegar aqui ó, na região do Caribe, da Venezuela e da América Central continental, vamos perceber novamente a produção da cana-de-açúcar na região, assim como a produção do fumo. Então, vale lembrar que na região de Cuba, do Haiti, nós temos aí os charutos como uma produção muito importante e muito valorizada nessa região. Pois bem, além dessa situação, percebam que a agropecuária da região aí da América Latina, ela vai ter muitos espaços dotados de uma agricultura de subsistência. Subsistência é uma agricultura de sobrevivência. As pessoas produzem para o consumo próprio e a pequena parte que acaba tendo aí um excedente acaba sendo vendido na própria comunidade ou trocado por outros tipos de culturas que não se produzem. Então vocês vão perceber a região do sertão e do agreste nordestino, passando pela região aqui ó, central do Brasil, vindo até a parte mais aqui do sul do Brasil, parte da região do Uruguai. Na região dos altiplanos andinos, acaba tendo uma agricultura de subsistência e em grande parte do interior da América Central continental, na região principalmente da área de Sierra Madre. Bom, agora se a gente pensar de outra maneira, nós temos também áreas da atividade extrativa, onde extrai o recurso já existente na natureza, como é o caso da borracha na região amazônica, como é o caso da própria madeira da floresta e outras coisas importantes aí, como também a parte de minérios na área aqui dos altiplanos, como a parte aqui da extração da coca na região da Bolívia e do Peru, e isso tudo acaba sendo aí também uma atividade econômica importante
nessa parte da economia. Sem contar que existem áreas também onde não tem nenhum tipo de atividade agropecuária porque é uma região de deserto e o deserto acaba não dando essas condições aí para funcionamento. Fechou? Então, a agropecuária da América Latina, ela tem esse resquício colonial. E esse resquício colonial acaba dando a condição da América Latina para uma produção aí com pouco valor agregado. Agora, existem também áreas industriais, o setor secundário da economia, que é a parte da transformação da matéria-prima, o setor primário, que é o setor da criação, e agora o setor da transformação da matéria-prima também é, de certa forma, aí, organizado, mas é muito mal distribuída no espaço, deixando aí pequenos pontos de regiões urbanizadas na América Latina, que acaba fazendo todo esse trabalho, a começar pelos principais países industrializados da América Latina, o México e o Brasil. Nesses dois países existe uma indústria desenvolvida a ponto de gerar riquezas importantes para o país. Porém, em quase todos os outros países nós não temos essa importância industrial. Temos áreas grandemente industrializadas, mas a indústria não é algo importante para todo o território. Nós temos aqui regiões industriais no Brasil, principalmente o eixo Rio-São Paulo, mas nós temos a industrialização forte em vários pontos, fruto dos incentivos fiscais aí promovidos pelos governos dos estados, pelas prefeituras e até mesmo o governo federal. Vamos ter a região da Zona Franca de Manaus, vamos ter o Distrito Industrial de Belém, vamos ter a região de Anápolis, em Goiás, vamos ter o próprio distrito na região de Goiânia. Na região mais ao sul vamos ter a Cidade Industrial de Curitiba, vamos ter o Distrito Industrial de Joinville, em Santa Catarina, vamos ter o Distrito Industrial de Porto Alegre, além de diversas outras áreas na região de Recife, João Pessoa, Maceió, Fortaleza, que vai dar essa característica industrial para vários pontos do nosso país. Agora, assim como no México também, vamos ter essa característica. A região da Cidade do México, um grande polo industrial, mas a região mais ao norte do México também vai ter uma indústria característica na região, uma indústria chamada de maquiladora. O que é a maquiladora? Maquiadora. Qual é a ideia dessa indústria? São indústrias estadunidenses que acabam produzindo em território mexicano. Para o governo mexicano, isso é importante, pois traz emprego. Para o governo dos Estados Unidos, isso é ótimo, porque vai gerar um produto cada vez mais barato. Os grandes proprietários dessas indústrias que se instalam na região norte do México vai ser aí agraciado com diminuição de impostos, de questão de leis trabalhistas, que são mais flexíveis do México, mas vão ter aí também todos os benefícios da produtividade estadunidense. Sem contar também que o governo dos Estados Unidos não vai ter muita entrada de imigrantes ilegais no seu território. Então isso acaba sendo bom para o México, mas muito melhor para os Estados Unidos. Agora, não vai ficar, obviamente, a industrialização da América Latina simplesmente em México e Brasil. Vai ter outras áreas industriais aí importantes, como é o caso da região industrial de Buenos Aires, que pega ali uma grande parte da população da Argentina, a região ali do Distrito Industrial de Santiago, no Chile. Vamos ter outras áreas industriais na região de Bogotá e na região de Caracas, que vão ser aí também grandes áreas de produção secundária da economia. Sem contar que em todo o território da América Latina vamos ter um desenvolvimento interessante também do setor terciário, o setor do comércio e o setor dos serviços, que, sendo elas de serviços de alta ou baixa complexidade, acabam desenvolvendo a economia como um todo. Dessa maneira, nós temos a organização da economia da América Latina. E eu vou ficando por aqui desejando para você um baita momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!